Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro, nós vamos continuar o nosso capítulo de geometria, onde falamos de triângulos e quadriláteros. Vamos falar agora de área das figuras planas. Então, vocês podem acompanhar na página 245 essa parte de área das figuras planas, onde nós temos os triângulos, os quadriláteros e depois nós vamos entrar em circunferência e círculo. Então, área é a medida da superfície, é o espaço interno de qualquer figura. Então, tudo que se apresenta dentro da figura geométrica, ela é chamada de área. Onde eu sei que perímetro eu trabalho com a soma dos lados de uma figura e a área eu vou trabalhar com a área interna dessa figura. Então, nós temos o triângulo, que é o polígono de 3 lados, que nós estudamos sobre ele, sabemos que ele tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, sua área pode ser representada. Eu acredito que vocês já lembram que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho base, o B minúsculo, para representar a minha base. O H minúsculo, para representar a minha altura. Então, eu tenho base vezes altura sobre 2. Vamos lá. Pronto. Temos aí um triângulo, uma figura de 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, esse triângulo, a área dele, nós temos aqui base e temos aqui duas alturas, certo? Temos a base, essa parte de baixo, a sustentação, e temos duas alturas. Então, a área desse triângulo vai ser representada por B maiúsculo, que representa a minha base, vezes H maiúsculo, que representa a altura. Então, eu vou ter base vezes altura dividido para 2. Então, essa é a área da nossa primeira figura. Então, se eu tiver a base do meu triângulo, que pode ser utilizada em centímetros, em metro, em decímetro, em qualquer unidade de medida. Então, geralmente a gente utiliza centímetros. E como eu estou multiplicando duas unidades, eu fico com centímetros quadrados. Então, vamos calcular a área. Primeiro passo, eu tenho que saber quem é a base. A minha base, se eu tiver 20 centímetros. Se eu tiver uma base de 20 centímetros, eu vou observar quem é a minha altura. Se eu tiver uma altura de 7 centímetros, então eu vou multiplicar 20 vezes 7, depois vou dividir o resultado por 2, certo? Então, eu tenho 20 vezes 7. Se eu estou multiplicando centímetro por centímetro, no final eu vou ter centímetros quadrados, centímetros elevado a 2, centímetros com expoente 2. Então, eu tenho 20 vezes 7, 140. Dividido por 2, eu vou ter uma área de 70 centímetros quadrados. Então,
A minha base é 20 centímetros, a minha altura 7 centímetros, então eu vou ter 20 vezes 7, que dá 140 dividido para 2. 140 dividido para 2, 70. Então, como eu estou multiplicando centímetros por centímetro, centímetros ao quadrado. Essa é a área. Eu também poderia simplificar aqui, ó, 20 dividido por 2, 10. Quem quiser fazer pela simplificação, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 7, 70. Então, a gente sempre tem que encontrar a maneira mais fácil para calcular a área. Posso multiplicar e dividir da forma direta, ou eu posso simplificar antes de eu resolver. Eu estou usando aí a propriedade da simplificação, onde eu vou dividindo os termos para deixar eles menores, para poder facilitar a minha operação, seja ela multiplicação ou seja ela divisão. Então, se eu tiver uma, vocês vão calcular aí agora. No caderno de vocês, vocês vão calcular. Se a área do quadrado de vocês for 12 centímetros e a altura for 5 centímetros, então, como vocês vão fazer essa operação para encontrar a área? Então, eu tenho 12 centímetros de base. Você pode desenhar um triângulo e botar aqui embaixo, ó, B igual a 12 centímetros. E aqui a altura dele pode botar H igual a 5 centímetros. Então, base vezes altura. Certo? Então, vou multiplicar 12 vezes 5. Posso multiplicar 12 vezes 5, que vai dar 60 dividido para 2. Que vai dar o resultado de 30 centímetros quadrados. Então, ou eu posso simplificar, ó, 12 dividido para 2, 6. Ó. 12 dividindo para 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho aí várias formas de resolver essa operação. Vamos acompanhar na página 246. Um exemplo onde ele fala do quadrilátero. Por que quadrilátero? Porque a gente sabe que a gente tem o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Então, nós temos 5 figuras para representar os quadriláteros. E alguns vão ter a mesma formulazinha para calcular a área, mas outros vão ser totalmente diferentes. Então, nós temos 5 figuras e vamos ver a área de cada uma deles. Então, a gente vai ver qual é que possui a mesma área e qual é o que possui a mesma fórmula para fazer a área diferente. Vamos começar pelo quadrado. O quadrado, a gente sabe que ele possui os 4 lados iguais. Certo? O quadrado vai possuir os 4 lados iguais. Então, o quadrado, ele vai ser lado vezes lado. Então, se eu tenho um lado do quadrado igual a 10, eu sei que todos os outros lados dele vão ser iguais a 10. Se eu tiver o lado de um quadrado igual a 7, eu sei que os 4 lados do quadrado são iguais a 7, porque eles possuem o mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que a área do quadrado vai ser lado vezes lado, certo? Eu posso dizer que a área do quadrado é L vezes L. Ou simplesmente eu posso dizer que a área do quadrado é L elevado a 2, porque eu tenho o mesmo lado
para cada figura que possui quadrado, certo? Então, olha aí. Tem um quadrado, possui os 4 lados iguais. Então, figura que possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Isso possui 4 lados, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. 4 ângulos, ângulo interno, que é essa parte de dentro, e tem o ângulo externo, que é o ângulo de fora. Ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, e posso ter o ângulo de fora. E os vértices, que é aqui, esse pontinho aqui de encontro, ó, dos dois lados. Primeiro ponto aqui, encontrou. O segundo, encontrou. O terceiro, encontrou. 4 vértices. 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Então, vamos ver. Se eu tenho um lado desse quadrado, um lado com a medida de L igual a 4 centímetros. Então, eu sei que esse lado mede 4, esse lado mede 4, esse lado mede 4 e esse lado mede 4. Se eu fosse somar 4, 8, 12, 16. A soma dos lados é o perímetro. Eu teria 16 centímetros. Mas se eu vou calcular a área, certo? Eu vou ter lado vezes lado. Então, vai ser 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, eu vou ter 16. 16, como eu estou trabalhando com área, centímetros quadrados. Sempre eu vou estar trabalhando, se eu tiver 2 unidades de centímetro, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. É só lembrar das propriedades da potência. Mesma base, repete a base e somos expoentes. 1 centímetro com mais o outro centímetro, centímetros elevado a 2, certo? É isso daí. Vamos ver agora outro exemplo com o lado. Então, vamos ver o que é que ele fala de quadrado aí na página 246, que é a figura que vocês já conhecem. Polígono com 4 lados que podem apresentar os seguintes tipos. O primeiro é o quadrado, que é uma figura geométrica plana com 4 lados e que cada ângulo deles tem que medir 90 graus. Então, lembrando, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero são 360 graus. Então, se os 4 lados no total tem que dar 360, aqui ele mede reto 90, nosso ângulo reto. Aqui ele mede reto 90, reto 90, reto 90. Então, 90 vezes 4, 360. Então, ele tem que ter exatamente 90 graus em cada ângulo desse, certo? Então, 90. Então, 90 em cada um. Vamos ver. Se ele tiver, aí eu vou ter 13 centímetros. Se eu tiver 13 centímetros de lado, eu vou fazer como para calcular a área? Eu vou multiplicar 13 vezes 13. Então, a área é 13 vezes 13, que vai ser 169. 169 centímetros quadrados. Vamos continuar. O retângulo. O retângulo é também um quadrilátero de lados opostos paralelos e congruentes.
Sua área é calculada pelo produto somente da base vezes a altura, certo? Somente base e altura. Então, a gente sabe que o retângulo ele possui duas bases iguais, né? Isso, e duas alturas também iguais. Então, vamos ver. Olha aí o nosso retângulo. Ele possui também um ângulo de 90, outro de 90, outro de 90 e outro de 90. Ele também possui os quatro lados equivalentes a 90 graus. Tem que formar um ângulo. Esses dois lados formam um ângulo de 90, 90, 90 e 90, que dá no total de 360. Então, esses dois lados paralelos são iguais e esses dois também são iguais, né? Isso são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, ele é formado por dois pares de lados paralelos iguais. Ó. Esse é igual a esse e esse igual a esse, certo? Então, a área vai ser representada somente por base vezes altura. O B minúsculo sempre para representar a base e o H minúsculo sempre para representar a altura, certo? Se eu tiver uma base desse retângulo, se eu tiver a base de 10 centímetros, então a minha base é 10 centímetros. Lembrando que se a base embaixo é 10, o meu lado paralelo também é 10. Vamos multiplicar agora pela altura. Digamos que essa altura seja 4 centímetros. Então, eu só vou multiplicar o 10 vezes o 4, que vai ser igual a 40 centímetros quadrados. Então, eu estou multiplicando a base, que é 10, e a altura, que é 4, ou seja, 10 vezes 4, 40 centímetros, também elevado a 2, também centímetros ao quadrado, porque estamos falando de área, multiplicando centímetros por centímetros. Agora vamos ver o paralelogramo. O paralelogramo nós conhecemos que é um quadrilátero com quatro lados opostos iguais. Eles possuem a mesma medida, certo? Os ângulos deles são dois ângulos agudos, porque são menores que 90, e dois ângulos são obtusos, porque são maiores que 90. Então, vamos para os paralelogramas. Vamos ver assim. Duas bases laterais, certo? Pronto. Então, agora eu tenho um paralelogramo. Tenho agora o paralelogramo. Temos o paralelogramo
Então, o paralelogramo tem a mesma área do retângulo, que é somente base vezes altura. O paralelogramo, eu vou ter a mesma área do retângulo. Bzinho para representar a base e Hzinho para representar a altura. Então, eu vou ter a altura. Se eu tiver uma base de 10 metros, 10 metros. Estava trabalhando com centímetros, agora eu vou trabalhar com metros. Vezes 10 metros vezes 2 metros de altura, a base é 10, a altura é 2. Então, eu vou ter a área de 20 metros quadrados. Se eu estou trabalhando com metros, e é 2 vezes metro vezes metros, metro vezes metro, então vai ficar 20 metros elevado a 2. Certo? Ou metros quadrados, como possamos chamar. Agora eu vou falar do trapézio. Vocês podem acompanhar na página 247. Trapézio, que é a única figura que possui duas bases diferentes. Ele possui a base menor, possui uma base maior e possui uma altura. De todas as figuras que nós vimos até agora, nenhuma delas possuía duas bases, uma diferente da outra. Uma base maior e uma base menor. Então, aí nós vamos falar do trapézio. Então, veja aí. Ele é formado pela base menor e a base maior. Veja que ele tem uma altura, esses dois lados paralelos são iguais. E ele possui uma base menor e uma base maior. Então, ele possui duas bases e uma altura. Então, como é que eu vou trabalhar com a figura com duas bases e uma altura? Então, vamos ver como é que fica a área dessa figura. Então, a área do trapézio, ela é representada por, primeiro eu tenho um parênteses, por que o parênteses? Porque eu vou somar a base menor com a base maior, representado pelo Bzinho menor e o Bzão, o maior. Então, veja que eu tenho uma base menor, que eu vou representar por Bzinho, e uma base maior, que eu vou representar por Bzão. Então, eu vou somar as duas primeiro, dentro de um parênteses, vezes Hzinho, que é a altura, tudo isso dividido para 2. Então, eu vou ter Bzinho mais Bzão, ou seja, primeiro eu somo as duas bases, vezes a altura. Por que eu botei um parênteses? Porque primeiro eu vou ter o somatório das bases para depois multiplicar pela altura. Porque se não tivesse o parênteses, eu iria primeiro fazer Bzão vezes Hzinho. É isso porque a multiplicação vem em primeiro lugar. Por isso a gente bota o parênteses, porque a gente resolve sempre primeiro os parênteses. Então, eu vou somar Bzinho mais Bzão, as duas bases, vou multiplicar pela altura e o resultado vou dividir
por 2. Então, vamos acompanhar o exemplo do nosso livro. Vamos ver. Trapézio é o quadrilátero que possui bases diferentes. Uma é maior e a outra é menor. E lados opostos, podendo ser isósceles ou reto. Sua área é calculada pela soma dos valores da base maior e da base menor. O resultado deve ser multiplicado pela altura e dividido por 2. Aí ele diz aí, calcule a área de um paralelogramo de 20 milímetros e 50 milímetros. Veja aí que a gente já trabalhou com paralelogramo, só que a unidade foi em milímetros. Vamos ver agora a do trapézio. Eu vou continuar trabalhando com centímetros, para a gente colocar aí centímetros elevado a 2, certo? Ou centímetros quadrados, que é a pronúncia usual. Então, tenho uma base menor. No seu caderno, você pode colocar aqui a base menor, 5 centímetros, certo? E a base maior, você pode colocar 8 centímetros, certo? Então, 5 mais 8 vezes a altura. A altura, nesse caso aí, vai ser 4, certo? Dividido por 2. Você pode botar na sua continha aí, bote o desenho no seu caderno, porque todos esses desenhos que eu fiz, vocês têm que fazer no caderno, colocar a conta com o resultado. Então, base menor aqui, 5 centímetros. Base maior embaixo, 8 centímetros. Altura, 4 centímetros. Então, eu tenho 5 mais 8 primeiro, e depois eu tenho vezes 4. Então, primeiro, eu vou resolver a adição, certo? Primeiro eu vou resolver a adição. 5 mais 8, 13, certo? Primeiro o parênteses, vezes 4, para depois dividir por 2. Então, eu posso simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 13, 26 centímetros quadrados, certo? Mas eu posso fazer 13 vezes 4, 52, certo? Dividido para 2, 26, certo? 52 dividido para 2 igual a 26. Posso fazer multiplicando e dividindo direto e posso fazer pela simplificação. E por último, nós vamos ver o losango, certo? O losango, que é conhecido também como rombo, certo? Que é o nome dele, é o famoso balãozinho que nós estamos acostumados, certo? Então, nós temos aí como é que nós vamos calcular a área dessas figuras, certo? Então, lá embaixo vocês podem acompanhar. O losango é o quadrilátero de lados opostos congruentes e inclinados. Vejam aí que eles estão inclinados entre si. A sua área é pelo produto das suas diagonais dividido por 2. Então, o quadrilátero, ele possui 2 diagonais, certo? Se eu pegar essa linha desse vértice até o vértice oposto, é uma diagonal. Se eu pegar essa linha deixa eu pegar aqui.
essa linha até o outro vértice, elas se encontram aqui nesse pontinho, nesse centro, que é chamado de diagonal. Então, eu vou ter diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, representado pelo D maiúsculo, vezes diagonal menor dividido por 2. Então, eu vou ter duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, tudo isso dividido para 2. Então, vamos ver. A área vai ser igual a quanto? Vamos ver a diagonal, o valor. Digamos que uma diagonal mede 6 e a outra diagonal mede 4. Então, diagonal maior, 6. Diagonal menor, 4. Tudo isso dividido para 2. Então, a área é igual a 6 vezes 4, 24. 24 dividido para 2, 12 centímetros quadrados. Então, nós temos aí todas as áreas das figuras planas. Então, agora vocês vão ficar com a atividade de casa. Casa, página 248. Então, para a atividade de casa, vocês vão ficar com a página 248. Temos aí a questão 17, 18 e 19 sobre áreas das figuras planas. Tenham uma ótima semana e boa aula a todos. Bom final de semana a todos. Esperamos vocês no dia 12, no sábado, para pegar as provas. Até a próxima aula.